Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Marcelo Couto e hoje nós vamos estar aí corrigindo o plano de estudo tutorado PET do 9º ano do ensino fundamental de matemática. Só que agora é o volume 2. Então nós estamos aí retomando novamente com o PET. Possamos estar aí seguindo firme nas correções das próximas semanas. Posso estar acompanhando também os próximos vídeos que eu vou estar aí lançando para vocês com as correções, tirando as dúvidas. E para esse vídeo eu peço para você estar curtindo, deixando seu like desde já. E se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva nesse canal para que você possa estar recebendo já os próximos vídeos das próximas semanas aí para você, tá bom? Fazer a sua correção. Então, vamos aí começar a semana 1, certo? E nós temos como unidade temática números. E os conteúdos relacionados serão notação científica e a resolução de problemas também. Então vamos iniciar a atividade. A atividade número 1 é o seguinte: nós vamos estar transformando todos esses números aí em notação científica. É transformar esses números com base 10, um número menor, tudo bem? Como que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou deixar um lembrete para vocês que eu preciso deixar cada número que nós vamos ter nos exercícios, deixar um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Mas como vamos fazer isso? Apenas mudando a posição da vírgula. Nossa, mas é só mudar a posição da vírgula? Só, tudo bem? Então, transformar em notação científica, o jeito mais fácil é mudar a posição da vírgula. Vou mostrar para vocês no exercício número 1. Vamos lá. Tem esse número grande, vocês estão observando que não tem nenhuma vírgula nele. Todo número que não apresenta vírgula é como se tivesse uma vírgula lá no final do número. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Ótimo. E eu disse agora há pouco para vocês que eu preciso mudar a posição da vírgula. Eu vou mudar essa vírgula de posição para que o número, esse número que vocês estão observando, fique um número maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Então, se eu coloco a vírgula lá no terceiro número, no meio dos dois zeros, ele vai ficar o número 50. Aí o número 50, ele é maior do que 10. Não entra nesse padrão que eu deixei no lembrete para vocês. Então, a vírgula, eu vou colocar ela numa outra posição. Então, eu vou andar com a vírgula para o lado esquerdo, certo? E eu vou colocar a vírgula no meio do 5 e do 0, para que ela fique dentro desse padrão. Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Entenderam? Então, ó, essa vírgula vermelha, perdão, ela é onde que nós vamos colocar a resposta. A resposta, no caso, então, seria o 5, certo? Vezes. Vamos transformar agora em base 10, que é o número mais fácil da gente estar trabalhando. Vezes 10. E falta ainda um expoente para mim colocar em cima do 10. Como eu faço isso? Basta eu contar todos os algarismos que estão no meio daquela vírgula inicial e da outra vírgula que eu posicionei. Então, nesse caso aqui, tem 12 algarismos. O expoente, então, vai ficar 12. E por que será que o expoente fica 12 positivo? Vou deixar aqui mais uma regrinha para vocês decorarem. Se eu andar com a vírgula, se eu mudar de posição da vírgula inicial para a próxima vírgula, né? A vírgula, nesse caso, vermelho que eu coloquei aí. Se eu andar para a esquerda, o expoente sempre vai ser positivo. No segundo caso, se eu andar com a vírgula para a direita, que vai ter alguns casos dessa forma, o expoente vai ficar negativo, tá bom? Então vamos repetir essa resposta aí lá no número 1 e vamos ver os próximos exercícios. Número 2. Vou repetir o número para ficar mais fácil, repetindo também aí o lembrete, certinho? Nesse caso, já tem uma vírgula inicial, que está ali no meio do zero, certinho? Se eu preciso fazer com que esse número fique maior do que 1 ou igual, né, a 1 e menor do que 10, eu preciso caminhar a vírgula para a direita, certinho? E sabendo que naquela regra, se eu ando para a direita, eu sei que o expoente lá na frente vai dar negativo. Então, vou colocar a vírgula para que esse número fique maior do que 1 e menor do que 10. Coloquei do lado do 7. Aí ficou o número 7 normal. Se eu coloco entre o 0 e o 7, ficaria 0,7, um número menor do que 1. Então, não posso.
Lembre que a segunda vírgula, né, a vírgula que eu quero colocar, que eu coloquei na ilustração de vermelho, ela sempre tem que ficar na posição certa, sempre cumprindo o lembrete que eu deixei para vocês. Então, a resposta nesse caso seria 7 vezes 10, e contando todos os números, os algarismos que estão entre as vírgulas, eu tenho 6 algarismos. Então, a resposta é menos 6. Vou colocar aqui a regra, porque menos 6, porque eu andei para a direita. A vírgula inicial andou para a direita, chegar até do lado do 7. E se andou para a direita, o expoente é negativo. Então, a resposta já coloquei aí para vocês. Vamos para número 3. Repetindo o número ali também, número 3. Já nesse caso não possui nenhuma vírgula. Vou colocar uma vírgula lá no último número, certo? E vocês observaram lá no exercício 1 que quando eu já tenho uma vírgula, né, que eu coloquei a vírgula lá no último número, eu vou caminhar agora para a vírgula para a esquerda, mudar ela de posição. E ela vai ficar no meio do 5 e do 8, para que ela se torne o número 5,86. Maior ou igual a 1, menor do que 10. Vezes 10, e vou contar todos os números que estão dentro, no meio, né, entre as duas vírgulas, que é 13 algarismo. Então, o expoente é 13 positivo, porque eu andei para a esquerda com a vírgula, tá bom? Colocando novamente a regra, para você confirmar comigo mesmo, né? Confirmar essa resposta. Então, eu vou colocar 5,86 vezes 10 elevado a 13. E o quarto exercício, já vou colocar aqui para vocês, já possui uma vírgula. Vou caminhar essa vírgula, mudar ela de posição para a direita, certo? E ela vai ficar no meio do 5 e do 8, para ter uma resposta como 5,874 milésimos. Vezes 10, não esqueça de colocar vezes 10, e o expoente que falta vai ser de acordo com quantos números está entre as duas vírgulas. Então, vamos contar aqui quantos números que tem entre as vírgulas. 6 algarismos. Então, a resposta, o expoente é menos 6. Por que menos 6, professor Marcelo? Por causa que se eu caminhei com a vírgula, eu mudei de posição para a direita, o expoente fica negativo. E essa é a nossa resposta número 4. Vamos agora para o próximo. Número 5. Agora iremos efetuar algumas multiplicações com notação científica. Agora vai ficar um pouco mais difícil, mas vamos lá. Primeiro, transformamos os números em notação científica e efetuamos a operação. Em seguida, retornamos da notação científica ao número. Então, vocês podem observar aí 4 exemplos, para ficar mais fácil para vocês, só que agora é a nossa vez de fazer, agora é com você. Efetue as multiplicações abaixo utilizando notação científica. Agora nós temos 2 números em cada exercício. Vamos transformar um de cada vez em notação científica, para depois fazer as operações. Então, vamos lá. Coloquei esse número, certo? Fazendo da mesma forma que nós fizemos nos exercícios anteriores. Colocar se o número não possui uma vírgula, coloque uma vírgula lá no último número, como eu fiz aí. Agora eu tenho certeza que eu vou caminhar, se eu tenho números do lado esquerdo, eu vou caminhar com a vírgula, né? Mudar a posição para a esquerda também, levando a vírgula lá do meio do 4 e do 0, para ele ficar um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Se eu coloco a vírgula um número antes, ele viraria 40, ultrapassaria o padrão que é 10. Então vamos lá, isso vocês já decoraram. Então, a resposta é 4, que é o número que está fora da vírgula, vezes 10. E agora o expoente é a quantidade de algarismo que eu tenho aqui no meio das vírgulas, que são 12 algarismos. Então, o expoente é 12. Mas o exercício ainda não acaba aí. Vou colocar aqui no meu rascunho, né? Vezes. Agora eu preciso transformar um outro número também em notação científica. Vou fazer aqui do lado direito do meu rascunho. Então, coloquei aí, só que esse número já possui uma vírgula. Então, eu vou caminhar com a vírgula para o lado direito, certo? Para a direita, vou mudar ela de posição, e essa vírgula vai ficar do lado do 1, para ficar igual a 1 ou maior do que 1, que é o padrão nosso. Então, a resposta é 1 vezes, ou 1 vezes 10, e o expoente é a quantidade de números no meio das vírgulas, que nesse caso seria
7 algarismos. Então, eu tenho expoente menos 7. Por que menos 7? Por causa que eu peguei a vírgula inicial, andei para a direita com a vírgula. Então, recebe o expoente negativo. Vou colocar lá em cima, na resposta, certo? E, primeiramente, eu vou multiplicar os números 4 e 1. 4 vezes 1 é 4, e vou repetir o 10 vezes 10. Então, multiplicação de bases iguais, eu só repito, certo? E vou fazer uma subtração ou uma adição com os expoentes. Como é uma multiplicação, seria uma adição, mas nesse caso aí possui o 7 como expoente, um número negativo. Então, 12 menos 7 vai dar 5. Só que o exercício pediu para eu voltar ao número normal. Então, basta eu fazer 4 vezes e 10 elevado à quinta potência, que nesse caso vai dar 400 mil, certinho? Vamos antecipar aí para o vídeo não ficar longo. Vou estar adiantando aí os próximos exercícios. Então, número 6, vamos fazer da mesma forma que fizemos o número 5. Vou repetir, vou colocar uma vírgula no final do número, vou caminhar com essa vírgula para o lado esquerdo, vou mudar ela de posição, certo? Para a esquerda, e essa vírgula vai ficar lá no meio do 7 e do 0, tá bom? Agora, a resposta eu tenho 7 vezes 10, contando quantos algarismos que estão no meio entre as vírgulas, né? Eu tenho aqui um total de 7 algarismos, que então o expoente vai ser 7. Já vou colocar aqui no meu rascunho para ficar mais fácil depois para visualizar e multiplicar, certinho? Agora vamos pegar o próximo número aqui e colocar do lado direito, 0,015, certo? Transformando em notação científica. Esse número já possui uma vírgula, então basta só alterar a posição dela para o lado direito, certo? Vou mudar ela de posição para a direita. E se eu quero que ela fique dentro daquele padrão maior ou igual a 1 ou menor do que 10, eu vou colocar essa vírgula entre o 1 e o 5. Vai ficar 1,5, tá bom? Aí a resposta é essa, 1,5 vezes 10, e vou contar os números que estão entre as vírgulas. Nesse caso, 2 algarismos, o expoente será 2, mas com sinal de negativo. Lembrando que andei para a direita com a vírgula, mudei a posição para a direita, ficou menos 2. Vou colocar essa resposta ali, no rascunho, e vamos fazer a operação. Primeiramente, vamos fazer 7 vezes 1,5. E depois nós vamos repetir o 10, tá bom? Então, 7 vezes 1,5 vai dar 10,5 vezes 10. Os expoentes, um é positivo, outro é negativo, basta fazer uma continha de menos. 7 menos 2, 5. E transformando novamente esse número aí em notação científica para um normal, vai dar o resultado 1.050.000, certinho? Vamos agora colocar essa resposta lá em cima. E vamos para número 7. Número 7, repetindo o primeiro número, colocando a vírgula no final, certinho? E agora nós sabemos que nós vamos mudar essa vírgula de posição para a esquerda. E vai ficar a vírgula lá no meio do 4 e do 6. Tudo bem? Isso vocês já entenderam, né? Então vamos lá. A resposta é 4,62. Não precisa incluir os zeros, tá? Vezes 10. E agora, contando os números que estão entre as vírgulas, 6 algarismos, o expoente será 6. Vou colocar aqui no rascunho para depois a gente fazer a operação. E vamos fazer agora o próximo número, que é 0,005 milésimos. Esse é fácil de falar, né? 5 milésimos, no caso. Então, vamos andar para a direita. Esse número já tem uma vírgula. Nós vamos mudar agora a posição dele para a direita, colocando a vírgula, então, do lado do 5, como nós já aprendemos nos exercícios anteriores. Então, a resposta é 5 vezes 10. Caminhei com a vírgula para a direita, tenho certeza que o expoente é negativo. E eu tenho 3 números, 3 algarismos entre as vírgulas, então é menos 3. A resposta vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 3. Fazendo a multiplicação de 4,62 vezes 5, vai dar 23,1. Vou repetir o 10 vezes 10 e vou fazer novamente uma continha com os expoentes, 6 e menos 3. 6 menos 3 vai dar 3. Transformando esse número novamente em um número normal, sem ser notação científica,
vai dar 23.100, tá bom? Já vou colocar a resposta lá, para ficar mais fácil para vocês visualizar. E agora nós vamos para número 8. Número 8 é esse número gigante, já possui uma vírgula, certo? Então, agora eu sei que eu vou caminhar com a vírgula, mudar ela de posição para a direita, e vou colocar a vírgula do lado do 6, para que ele fique maior do que 1 e menor do que 10. Então, a resposta é 6 vezes 10, e o expoente vai ser de acordo com a quantidade de números que está no meio das vírgulas, dos algarismos que estão entre as vírgulas. Um total de 13 algarismos. Então, a resposta é menos 13, por causa que eu caminhei com a vírgula para o lado direito. Certinho? Vou deixar aqui no rascunho em cima. Vou fazer agora com a mesma forma o outro número, que é 0,01, 0,0125, e transformando ele em notação científica. Esse número também já possui uma vírgula. Então, eu vou mudar ela de posição, mudando ela para a direita e chegando a vírgula no meio do 1 e do 2. Vai ficar 1,25, tá bom? Vezes 10. Vou agora contar quantos números está no meio entre a vírgula inicial e a outra vírgula, que nesse caso são 2 algarismos. Como eu andei para a direita com a vírgula, vai ser um negativo, menos 2. Vou colocar ali no meu rascunho. Primeiramente, vou multiplicar 6 vezes 1,25, que vai dar um total de 7,5. Vou fazer vezes, repetir o 10. Aqui, neste caso, tem o menos 13 e o menos 2. Muita gente confunde se eu faço continha de mais ou de menos com esses expoentes negativos. Observando, vendo os algarismos negativos, dá a entender que a gente vai fazer uma continha de menos. Mas não, nós vamos fazer uma operação de adição com eles, certinho? Se você não aprendeu ou não lembra como faz essas continhas, eu vou deixar aqui no encarte, certo? Um outro vídeo explicando sobre operações com números inteiros, positivos e negativos. Neste caso, então, o menos 13, eu vou juntar com o menos 2. Devo 13 e devo 2, eu devo 15. Então, o resultado é menos 15, tá bom? Falando dessa forma é mais fácil de entender. Então, eu vou colocar agora, transformar esse número em um número normal. E multiplicando isso, eu tive que usar também, use a calculadora, que é mais fácil para vocês, e vai dar esse resultado aqui, certinho? Um número gigante, né? Creio que vocês até assustaram com o tamanho desse número. Vou colocar agora na resposta e nós terminamos a número 8. Número 9. A massa da Terra é aproximadamente esse valor gigante, né, em quilos. Escreva esse número em notação científica. Vou repetir esse número para ficar mais fácil. Esse número também não apresenta nenhuma vírgula que vocês estão vendo. Então, a gente vai iniciar colocando uma vírgula lá no final e vou mudar a posição dela para a esquerda, colocando essa vírgula, então a próxima vírgula, lá no meio do 5 e do 9, para ficar 5, e o restante do número. Então vai ficar assim. E a resposta vai ficar 5,9736. Lembrando que a gente faz vezes, base 10, e os expoente, o expoente, quer dizer, é o total de números que está aqui no meio, que tem 24 algarismos. Então, nós vamos colocar o 24 como expoente. E a resposta ficou essa, 5,9736 vezes 10 elevado ao 24 quilos. Certinho? Fácil, né? Agora que vocês aprenderam, está achando bem mais fácil. Número 10. A distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E a distância média de Marte ao Sol é de aproximadamente 230 milhões de quilômetros, certo? Calcule a distância média entre a Terra e Marte, escreva a sua resposta em notação científica. Vou colocar uma ilustração para vocês entenderem melhor, certo? A posição aí do Sol e de todo o sistema solar. A Terra é o terceiro planeta e da esquerda para a direita, né? Vocês estão observando que tem até menorzinha a Lua lá, e do lado direito dela já tem o planeta Marte. Então, vamos estar ilustrando aí o que o exercício pede. Então, a distância do Sol até a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Eu já coloquei até com zero para ficar mais fácil. E do Sol até Marte é 230
230 milhões de quilômetros. Agora eu quero descobrir a distância da Terra até Marte. Isso nós vamos descobrir agora. Basta eu fazer uma continha de subtração, pegar o 230 milhões menos 150 milhões, dando o resultado de 80 milhões. Só que o exercício pediu para eu transformar esse 80 milhões de quilômetros aqui, né, de quilômetros, transformar em notação científica. Vamos fazer isso então. Esse número não tem vírgula, vou colocar uma vírgula lá no final. Vou caminhar com essa vírgula para o lado esquerdo, certo? Sabendo que o expoente então não vai ser negativo. E a vírgula vai ficar ali no meio do 8 e do 0, para que ele fique maior do que 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10. A resposta, então, ó, é o número 8, sem o zero, vezes 10, e o expoente é o total, 7 algarismos. Então, será o expoente 7. Então, a resposta é, escreva, então, a distância entre a Terra e Marte. A distância média aproximada é de 80 milhões de quilômetros. E transformando esse número em notação científica, vai ficar 8 vezes 10 elevado à sétima potência quilômetros. Vamos lá para número 11. O tamanho aproximado do átomo de ouro é esse valor em metros. Escreva este número em notação científica. Já vou repetir aqui. Esse número vocês já observaram que já tem uma vírgula inicial, que está no meio do zero ali. Então, eu vou pegar aquela vírgula, vou mudar ela de posição para a direita, colocando ela no meio do 1 e do 6, ficando assim 1,66 vezes 10. Como eu caminhei com a vírgula para a direita, mudei ela de posição para a direita, o expoente será negativo. Mas primeiro eu vou contar quantos números que está entre a vírgula inicial e a outra vírgula. Tem um total de 10 algarismos, então vai ficar menos 10. Tudo bem? Confere aí. Então vamos lá. A resposta, então, nesse caso, é 1,66, né? Vezes 10 elevado a menos 10 metros. Não esqueça de colocar a unidade de medida, metros. Vamos para o número 12. Uma determinada célula humana tem aproximadamente 40 micrômetros, que equivale a 0,00004 metros, e uma determinada célula vegetal mede aproximadamente 100 micrômetros, ou seja, 0,0001 metro. Escreva o tamanho da célula humana e da célula vegetal em notação científica. Responda. Qual das duas células é maior? Então, para a gente descobrir isso, a gente vai transformar primeiramente os números em notação científica. Vou colocar a célula humana e a célula vegetal. Então, eu já coloquei o valor aí, ela já possui uma vírgula, então eu vou caminhar para a direita com ela e vou colocar do lado do 4. Então, a resposta vai ficar 4 vezes 10, e o total para o expoente é de 5 algarismos. Então, eu vou colocar o número 5, como andei para a direita, menos 5 negativo expoente. Agora eu vou fazer da célula vegetal. Repetir o número, esse número também já possui uma vírgula, então eu vou mudar ela de posição para a direita e vou colocar do lado do 1, certinho? Para esse número ficar igual ou maior do que 1, que é aquele padrão que eu expliquei no início. A resposta, então, é 1 vezes 10, e o total de números que estão no meio das vírgulas é 4 algarismos, então eu tenho a resposta menos 4. Então, qual das duas células é maior? Então, vamos observar bem, certinho? A célula vegetal, ela é maior do que a célula humana. Por quê? Porque eu preciso olhar na quantidade de algarismo que está depois da vírgula, do lado direito da vírgula. Olha lá a célula humana. Eu tenho ali 5 algarismos. E do lado direito, na célula vegetal, eu tenho apenas 4 algarismos. Então, quem possui menos algarismo depois da vírgula, do lado direito da vírgula, é considerado o maior número. Agora, qual expoente da letra B? Qual expoente de base 10 é o maior? Será que é o 10 elevado a menos 5 ou 10 elevado a menos 4? Nesse caso, a resposta é 10 elevado a menos 4, certinho? Então, nesse caso aqui, ele é elevado a menos 4, então quanto menor for o expoente negativo, maior é o número, tá bom? Maior é o valor dele. Então, agora a letra C está falando o seguinte: escreva uma conclusão que você tenha observado, considerando as respostas das letras A e B acima.
eu já expliquei e vou colocar aqui para vocês. Então, ó, nos números decimais, observando os números decimais, quanto maior a quantidade de algarismo do lado direito da vírgula, menor é o número, certinho? No caso, a célula vegetal era maior porque ele tinha menos números do lado direito da vírgula. Uma outra observação também, olhando os expoentes, podemos dizer que os expoentes menos 5 e menos 4, quando os números são negativos, o maior número é aquele que possui menor valor. Então, quando é negativo, comparando números negativos, quem tem o maior número, ele possui menor valor, certinho? Então, nós estamos aí terminando a correção aí do PET, volume 2 de matemática, a primeira semana, mas, novamente, eu vou pedir para você, ó, se você não curtiu, não deixou seu like lá no início desse vídeo, curte, dá aí um like aí nesse vídeo também, que é para ajudar esse canal. Também, se você não se inscreveu ainda, corre lá, inscreva nesse canal, ative também o sininho, porque logo, logo já vou estar lançando já a semana 2 do PET e que possa estar chegando aí para você as explicações, a correção também, para que você possa estar fazendo aí as suas atividades. Tudo bem? Até a próxima aula, então, a todos. Fiquem com Deus e até mais.